Olá pessoal, nessa videoaula de hoje de introdução ao LaTeX, nós vamos abordar alguns comandos básicos no que diz respeito à formatação de textos. Vamos abordar como é que escreve em negrito, itálico, sublinhado, a questão de espaçamento, tamanho de fonte, dentre outras coisas. Vimos na última videoaula qual é a estrutura mínima de um documento em LaTeX. Então, todo documento em LaTeX inicia-se com o comando document class. Aqui eu tenho o tipo de papel, o tamanho da fonte e a classe book, a classe livro. Em seguida, nós chamamos os três pacotes de idioma. Aqui são os pacotes para informar o LaTeX que nós estamos escrevendo um documento em português brasileiro, então ele automaticamente vai reconhecer acentuações. Em seguida, iniciamos o ambiente do documento, propriamente dito, ou seja, a partir desse comando /begin_document, nós introduziremos nosso texto. Aqui eu coloquei apenas para ilustrar como é que se inicia uma seção e uma subseção, e finalmente a gente informa ao LaTeX que terminamos o documento. Primeira coisa que eu queria falar é como é que eu crio uma página do meu documento em que conste o título e o autor. Então, logo após a inserção dos pacotes da língua portuguesa, eu entro com os comandos /title e o título do meu trabalho, o comando /autor com o nome do autor, e a partir daí segue normalmente com o meu documento. Depois do Begin Document, eu tenho que colocar em que local eu quero que apareça esse título. Então, eu coloco isso com o comando /make_title. Então, logo no início do meu documento, o que vai aparecer será o título e o nome do autor, aqui onde está esse comando /make_title. Em seguida, eu prossigo com a digitação do meu documento normalmente. Com isso, vocês observam que aparece em uma página inicial, onde tem o título, o nome do autor, e aqui aparece uma data. Se eu não quiser que essa data apareça, basta eu acrescentar depois do comando /autor, o comando /date, e abre e fecha a chave, deixando vazio dentro. Isso fará com que o LaTeX não imprima a data atual. E a partir da segunda página vem o meu texto, propriamente dito. Logo após, então, a página de título e nome do autor, aparece o texto. O primeiro comando que eu queria ensinar hoje é como escrever em negrito. Existem duas formas de fazer isso. A primeira é com o comando /textbf, e entre chaves eu coloco o texto que eu quero que apareça em negrito, ou eu posso fazer utilizando o comando /bf. Veja que eu coloco o comando após, na região interior, as chaves, e o texto logo após o comando /bf. Essas são duas maneiras de escrever em negrito, cada um escolhe a sua preferida. Como exemplo, por exemplo, suponha que eu queira escrever o texto "A matemática é mágica", mas eu quero que a palavra matemática apareça em negrito. Então eu escrevo aí /textbf matemática, fecha a chave, é mágica. E com isso vocês observam que a palavra matemática aparece em negrito. Ou alternativamente eu escrevo, por exemplo, eu quero escrever "é mágica a matemática", eu faço isso escrevendo aí abre chave /bf, a palavra que eu quero em negrito, no caso mágica, fecha a chave, a matemática. Então isso vai aparecer da seguinte forma: é mágica a matemática, com a palavra mágica em negrito.
O segundo comando que eu queria ensinar hoje é o comando para escrever texto em itálico. Ele segue uma sintaxe muito parecida com o comando para escrever negrito. Então, nós temos novamente duas formas, que são barra TXT e o texto entre chaves, e também com chaves barra IT, o texto que você quer em itálico, fecha chaves. Então, por exemplo, se eu quero escrever o coronavírus é perigoso e eu quero que a palavra coronavírus venha em itálico, eu escrevo dessa forma. O barra TXT, abre chaves, coronavírus, fecha chaves, é perigoso. Isso vai me produzir a saída, como saída a frase o coronavírus é perigoso com a palavra coronavírus em itálico. Alternativamente, suponha que eu queira escrever a palavra é fundamental lavar as mãos e eu quero que a palavra fundamental apareça em itálico, então eu boto isso com o comando abre chaves barra IT, a palavra que eu quero em itálico, fecha chave. Isso me gera a saída é fundamental lavar as mãos com a palavra fundamental em itálico. Bom, agora vamos ver como é que a gente escreve palavras sublinhadas. Então, nós temos um único comando, que é o comando barra underline e o texto que você quer sublinhado entre chaves. Então, por exemplo, se eu quero escrever a frase Hipátia foi assassinada em uma igreja, e eu quero que a palavra assassinada apareça sublinhada, eu escrevo então dessa forma. Hipátia foi barra underline, abre chaves, assassinada, fecha chaves, em uma igreja. Isso me produz como saída a frase que eu desejo com a palavra que eu desejo sublinhada. Bem, pessoal, agora como é que a gente altera o tamanho da fonte de uma palavra ou de uma frase mais curta ou de uma letra em LaTeX? Existem diferentes maneiras de fazer isso com diferentes resultados. Aqui eu vou listar para vocês alguns dos comandos para alterar o tamanho da fonte. Então, por exemplo, o comando /tiny com o texto entre chaves. Essa primeira chave aqui saiu errada, ela não faz parte do comando. Isso vai me gerar a palavra texto bem pequena, é o menor tamanho que nós temos. Temos o comando /footnote size com o texto entre chaves. Novamente, aqui tem um erro, não é para ter essa primeira chave. Isso me gera um texto, a palavra sai um pouco maior. E nós temos vários outros comandos, como o /small, o /normal size. Esse aqui é o tamanho normal, tamanho padrão que você estiver utilizando. Então, se lá no comando /document class você colocou 12 pt, o normal size sai nesse tamanho. Se você colocou 10 ou 11, vai sair em seu respectivo tamanho, ok? Aí, em seguida, nós temos os comandos para aumentar o tamanho da fonte. Começamos com /large, com L minúsculo, gera um texto um pouco maior. /large com L maiúsculo, um texto já maior, bem maior. O comando /large com todos os caracteres maiúsculos me gera um texto grande. O comando /rouge com H minúsculo, bem maior. E finalmente o /rouge com H maiúsculo, que é a maior fonte que nós temos. Parece bem grande. Então compare isso com o tamanho da fonte normal que aqui está. Ok? Bom, então vamos ver como é que isso funciona em um exemplo prático. Suponha que eu queira escrever a frase a matemática é o alfabeto da natureza, só que eu quero que a palavra matemática apareça bem grande em relação ao restante do texto. Então o comando é esse aí, eu boto A, aí abre chaves /large matemática, é o alfabeto da natureza, e isso vai me fazer com que a palavra matemática fique bem grande. Vejam só como é que fica aí. Saiu bem destacada, bem maior do que a fonte normal.
Outro exemplo, suponha que eu queira apenas que a primeira letra da palavra matemática, na frase matemática é uma ciência, que somente a primeira letra fique bem grande. Então eu coloco dessa forma, abre chaves, barra large, o M, fecha chaves e o restante da palavra matemática e o restante da frase. Isso me gera esse efeito que aí está. Então observe que o M da palavra matemática é bem maior, tem uma fonte bem maior do que o restante da frase. Ok, vejamos agora como é que a gente faz espaçamentos no LaTeX. Existem dois tipos, que é o horizontal e o vertical. O espaçamento horizontal a gente faz utilizando o comando /hspace, entre chaves coloca o tamanho desse espaçamento em centímetros, ou se você quiser utilizar outra unidade de medida, pode. E o espaçamento vertical a gente faz utilizando o comando /vspace e novamente entre chaves o tamanho desse espaçamento. Vamos ver isso em um exemplo. Suponha que eu queira, por algum motivo, escrever, por exemplo, a gente faz muito isso em fichas cadastrais. Por exemplo, aqui tem complete com seus dados e eu quero que a pessoa escreva o nome e deixar um espaço suficiente para isso. Escreva o número do RG com um espaço suficiente para isso e o do CPF. Então aqui nesse exemplo eu estou colocando da seguinte forma, complete com seus dados. Na linha seguinte, nome com um espaço de 3 centímetros, RG com um espaço também de 3 centímetros e CPF com um espaço de 2 centímetros. Veja que esses tamanhos do espaçamento vocês têm total liberdade para escolherem. Então, como saída, isso vai me gerar o seguinte texto: complete com seus dados, na linha seguinte, nome, um espaço de 3 centímetros, pode ser maior ou menor, conforme a conveniência, RG também com um espaço e CPF com o seu respectivo espaço. Então, é assim que a gente faz espaçamento horizontal. Vejamos agora um exemplo de como fazer um espaçamento vertical. A gente utiliza muito isso em exercícios para nossos alunos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um modelo de exercício que é o seguinte: no espaço abaixo, desenhe um hexágono. E eu quero deixar um espaço para os alunos, para que os alunos possam fazer esse desenho. Aqui eu estou deixando um espaço vertical de 3 centímetros. Em seguida, eu tenho a outra frase que diz o seguinte: o hexágono é um polígono regular de nananã lados. Então aqui eu quero deixar um espaço para que ele diga quantos lados tem um hexágono. Né? Então, fazendo dessa forma, eu gero como saída o seguinte texto. Então veja, no espaço abaixo desenho um hexágono, esse espaço vertical é de 3 centímetros, e o hexágono é um polígono regular de um traço lados. Esse traço, como ele foi gerado? Então aqui eu já fiz uma variação utilizando os dois comandos que a gente aprendeu anteriormente. O /underline me diz que o que está entre a chave virá sublinhado. Como entre a chave eu coloquei o comando /hspace 1 centímetro, então o que ele vai fazer é criar uma linha como se ele estivesse sublinhando um espaço vazio de 1 centímetro. Então fica dessa forma. Vejamos agora como é que a gente cria parágrafos em LaTeX. É muito simples. Basta que a gente deixe uma linha em branco entre as duas linhas de texto. Por exemplo, se eu quero escrever o seguinte texto: o TeX foi criado em 1978 por Donald Knuth, que o desenvolveu para escrever fórmulas matemáticas. Ponto. E aqui eu quero um novo parágrafo. Então eu saltei para a segunda linha, para a linha imediatamente abaixo, e escrevi: o LaTeX foi criado em 1982 por Leslie Lamport. Isso vai me gerar como saída o seguinte texto:
Observem aqui que o que seria o segundo parágrafo saiu na mesma linha. Isso acontece porque o LaTeX, para compreender que você quer um novo parágrafo, você tem que deixar uma linha em branco entre essas duas linhas que aqui estão. Então, por isso que ele não fez isso. Vejamos aqui como é que corrige. Então, basta que eu digite o primeiro parágrafo, salte uma linha, deixe uma linha em branco e digite, portanto, o segundo parágrafo. Isso me gera como saída o texto, agora com o segundo parágrafo aparecendo na linha de baixo. Agora veja que aqui não ficou muito legal, porque a primeira palavra dos parágrafos não estão com aquele espaçamento horizontal que a gente costuma utilizar. Então, como resolver isso? Para resolver isso, você lá no preâmbulo, que é a região entre o document class e o begin document, você acrescenta dois comandos. O comando /par indent, aqui eu coloquei de 1 centímetro, esse comando me diz que a primeira linha do parágrafo vai ter um espaçamento de 1 centímetro, a primeira palavra aparece após 1 centímetro da margem, e o comando /Skype 0,2 centímetro vai me dar um espaçamento entre os parágrafos. Então, por exemplo, aqui o espaçamento entre o primeiro e o segundo parágrafo ficou o mesmo espaçamento das linhas, o que às vezes não é muito agradável para o leitor. Então, colocando esse comando PySkype de 0,2 centímetros, ele vai acrescentar ao espaçamento normal entre linhas mais 0,2 centímetros. Então, fazendo isso no exemplo anterior, eu vou obter, escrevendo essa entrada e já acrescentando no preâmbulo os dois comandos que eu acabei de mencionar, ele me gera como saída o texto já com o primeiro parágrafo com um espaçamento de 1 centímetro, o segundo também, e entre o primeiro e o segundo parágrafo ele acrescentou 0,2 centímetros ao espaçamento normal das linhas. Bom, então vejamos aqui como é que a coisa funciona na prática. Eu abri aqui o programa TextMaker, que é um dos que eu sugeri na videoaula anterior. Vou abrir um documento em branco, então você vem aqui, aperta em novo, é um documento em branco, e vou digitar aquele meu texto básico que eu mostrei agora há pouco. Então, é um texto básico, veja que eu tenho o primeiro comando, que é o comando /document class, papel A4, fonte 12, classe book. Em seguida, eu chamo os pacotes de idiomas. Em seguida, eu boto os comandos em que me introduz um título e um autor. Depois, eu inicio o documento com /begin document. Em seguida, eu quero que ele gere o título com o nome do autor. E a partir daqui, eu vou digitar o meu documento. Então vamos fazer um exemplo agora, como é que funciona na prática. Feito isso, eu vou salvar meu documento. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, vai abrir. Eu escolho a pasta onde eu quero colocar o meu documento, dou um nome a ele, que no meu caso eu dei o nome de exemplo.tex. Sempre a extensão é .tex, porque eu estou com o documento mestre. Salvo. Está demorando um pouquinho, que o meu notebook está muito carregado. Ok, deu certo. Salvei e aqui eu vou digitar um exemplo mais dinâmico de um texto em LaTeX usando os comandos que a gente acabou de ver. Vou então aqui, por exemplo, introduzir uma seção, /section. Essa minha seção eu vou chamar de textos em negrito, o nome que eu escolhi.
Em seguida, eu vou digitar um texto qualquer e destacar uma palavra em negrito. Por exemplo, o texto: a matemática é a rainha das ciências. Suponha que aqui eu quero que a palavra matemática apareça em negrito, então eu vou colocar barra textbf com a palavra matemática entre chaves e ela vai ficar em negrito. BF aqui, ele vem do inglês boldface. Essa é a minha primeira seção. A segunda seção, vou chamar de itálico, por exemplo, textos em itálico. E vou escrever aqui um texto qualquer com uma parte dele escrita em itálico. Então, por exemplo, eu posso dizer que é mágico o estudo da matemática. Suponha que, deixa eu corrigir aqui a primeira linha, é mágico o estudo da matemática, e suponha que eu queira que a parte o estudo, a frase o estudo, apareça em itálico. Então eu boto barra text it com a frase o estudo entre chaves e ele vai aparecer em itálico. O nosso terceiro comando foi, vamos criar aqui também como uma seção, foi textos sublinhados. E eu vou aqui escrever um texto que eu quero que uma parte dele esteja sublinhada. Então, eu vou escrever aqui Fortaleza é a capital do Ceará. E suponha que eu queira que a frase é a capital apareça sublinhada. Então aqui eu boto o comando barra underline e a frase que eu quero sublinhada entre chaves. No caso aqui é a capital. Sempre um conselho: salvem de vez em quando seus documentos para não correr o risco de perdas por queda de energia ou coisas similares. Outra coisa importante: ao escolher nomes dos seus arquivos, nunca utilize espaço em branco. Se você precisa botar, por exemplo, um nome composto, exemplo no LaTeX, então você bota exemplo, underline no, underline LaTeX. Não deixem espaço em branco, que isso pode gerar alguns problemas de conflito. Muito bem, voltamos aqui ao nosso texto. A segunda coisa que nós aprendemos foi sobre espaçamento. Então vamos escrever aqui uma seção, barra section, espaçamentos. E vou escrever uma frase qualquer: existem espaçamentos horizontais e verticais em LaTeX. E como subseção, barra subsection, eu vou escrever, por exemplo, espaçamento horizontal. E vou dar um exemplo aqui de como fazer um espaçamento horizontal. Por exemplo, se eu pensar aqui, por exemplo, o exercício que a gente faz para criança, em que você pede para ele preencher as linhas em branco. Então bote aqui algo do tipo aqui. Deixa eu colocar: meu nome é. Aí você quer deixar um espaço para que, por exemplo, uma criança ou um adulto mesmo, um aluno seu, escreva o nome dele, você bota um barra H space
e diz de quantos centímetros você quer esse espaço. Eu vou botar aqui, por exemplo, de 5 centímetros, apenas para ilustrar. Meu nome é aí o espaço, ponto. Meu endereço é na rua e você quer deixar novamente um espaço horizontal, barra H space, vou deixar de, sei lá, 4 centímetros e suponho que seja só isso, ok? Depois eu vou mostrar como é que a gente transforma isso aqui no TextMaker, como é que a gente compila isso e transforma isso num arquivo PDF. Vamos escrever mais uma subseção, barra subsection, e agora vai ser espaçamento vertical. Espaçamento vertical. E vou escrever aqui um documento em que eu necessite de um espaçamento vertical. Então, por exemplo, estou fazendo um exercício desenhe uma árvore. Bom, só que para a pessoa desenhar, ela precisa de um espaço aqui embaixo, um espaço vertical. Então vamos colocar a barra VSpace, vamos deixar aqui um espaço de 5 centímetros. E em seguida vem o exercício 2, sei lá, botar algo do tipo desenho também, desenhe uma casa, sei lá, grande, desenhe uma casa grande. E bote novamente o espaço que você quer abaixo do segundo exercício. Vamos colocar aqui um espaço barra VSpace, espaço vertical, de, suponhamos, 6 centímetros. E depois você quer que a pessoa coloque o nome dela. Então, terceiro, escreva seu nome, não, vamos para apelido. Só um teste. E você quer que a pessoa escreva o apelido aqui na frente do próprio texto. Escreva seu apelido, você quer que ele escreva aqui na frente. Então vamos colocar uma linha grande. Nós vimos que para sublinhar é barra underline, só que eu quero sublinhar o vazio, e eu quero um vazio de, digamos, 5 centímetros. Então, barra H space 6 centímetros. Deixar 6 centímetros. Ponto final. E eu vou mostrar para vocês como é que compila isso. Bom, terminado o documento que você pretende escrever, você então vem aqui nessa aba, procura o comando PDF LaTeX, marca ele e nessa setinha você vai dar um clique. Isso vai fazer com que o seu documento inicie o processo de compilação e ele vai gerar no final um PDF. Olha, aqui, observem que aconteceu um erro. Não identifica o controlador de sequência. O erro foi meu. Erro do digitador. Barra underline. Eu botei underline. Faltou um R aqui. Então, barra underline, isso deve corrigir o problema. Então, compila novamente aqui na aba PDF LaTeX. Aguarda, veja que agora não tem mais erros e isso me gerou um PDF. Bom, gerado esse PDF, você vai lá na pasta onde você salvou o seu documento mestre, o seu arquivo .tec, no meu caso o documento exemplo.tec. Eu vou lá na pasta, só um segundo. Ok, aqui está. E eu tenho aqui o documento exemplo.tec. Eu vou abri-lo. Aqui está. Vou diminuir um pouco para que vocês tenham uma visão mais ampla. Está em 83%. Então, aqui a primeira página aparece então o título com o nome do autor e a data atual. Na segunda página aparece o primeiro parágrafo
que era o título Textos em Negrito, e eu escrevi lá uma frase, vou ampliar um pouco, 125%. Então está aqui o primeiro parágrafo, textos em negrito. Veja que a palavra matemática está em negrito. Textos em itálico é o segundo parágrafo, onde a frase o estudo está em itálico. O terceiro parágrafo são textos sublinhados. Fortaleza é a capital do Ceará, onde é a capital está sublinhado. A quarta seção é sobre espaçamentos. E aqui eu escrevi apenas um texto. Existem espaçamentos horizontais e verticais em LaTeX. E vamos para a primeira subseção da quarta seção, aqui, que é o assunto espaçamento horizontal. Então eu coloquei meu nome é, e deixei um espaço grande para a pessoa preencher o nome. Meu endereço é na rua, e novamente um espaço grande. Veja que aqui tem um ponto final. Aqui tem um espaço para a pessoa colocar o endereço. Obviamente está pequeno, mas foi apenas para ilustrar. Espaçamento vertical, que era um exemplo de exercício. Desenhe uma árvore com espaço para este desenho. Em seguida, desenhe uma casa grande com espaço para isso. E a terceira página, que era escreva seu apelido, e eu queria uma linha com o tamanho de, eu não me lembro se era de 5 ou 6 centímetros, não importa. Essa linha para que a pessoa possa então aqui escrever o apelido dela. Só uma observação. Veja que aqui está aparecendo a data atual. Quer dizer, se amanhã eu mexer nesse documento e compilar novamente, ele usa a data do sistema e atualiza aqui. Se eu não quiser que isso apareça, eu volto lá para o documento mestre, TextMaker, vou lá no preâmbulo, e depois do autor eu coloco o comando /date e vou deixar chaves abertas e fechadas vazias. Isso vai fazer o seguinte, vai fazer a data desaparecer, porque eu coloquei ali uma data vazia. Ops, tem um pequeno erro aqui, deixa eu consertar. Ok, foi o _underline que eu sem querer apaguei. Então novamente compila, veja que não houve erro. Acrescentei o comando /date, é vazio aqui. E se eu for lá no meu PDF, você vê que a data que estava nessa região desapareceu. Bem, galera, encerramos por aqui essa nossa videoaula e nos encontramos na próxima. Um abraço a todos e até lá.